com teu sangue, Pai. Satanás com certeza guerreou, lutou para que ela não chegasse aqui, mas o Senhor trouxe, porque o Senhor é Deus, Pai. A obra é tua, o trabalhar é teu, e ela faz isso com alegria, ela faz com amor, Pai. A tua palavra, em nome de Jesus, ela ama ministrar, ela ama falar do Senhor, ela ama falar do teu amor. Ajuda a tua filha na saúde, Pai. Não deixa ela desistir, não deixa ela parar. Usa ela de uma maneira extraordinária nessa noite, em nome de Jesus. Enquanto ela está aqui, Pai, fazendo a tua obra, guarda a família dela, Pai, guarda o esposo dela, guarda, Pai, o fruto dela, ser com ela, guarda a casa dela, tudo que faz parte da filha da Eliane, Pai, que o Senhor venha estar guardando em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor. Eu já chegar aqui hoje, sem ter noção. Até o modo de eu me agarrar e tinha que me matar. Mas foi guerra e é tudo para a glória de Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Marcos 4, 35, 1. E vamos ler também Marcos do 5, 1 ao 5. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus... Foi a primeira vez que eu preparei um estudo. Eu nunca preparei um estudo na minha vida. Foi a primeira vez. Desde ontem eu pedi do Espírito Santo. Marcos 4. O Espírito Santo me dá um entendimento para me fazer um estudo bíblico. Amém? Todos acharam a palavra do Senhor? Amém. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estavam, no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se um grande temporal de vento e ondas, se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e lhe disse: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, disseram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Versículo 5. Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra de Geranesos, e desembarcaram. Logo, um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos e ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, e nem mesmo concorrente, porque, tendo sido muitas vezes preso com corrente e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia domá-lo. Andava sempre à noite e de dia, gritando entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Até aí, amém? Pode, amados, essa palavra o Senhor me deu, toda vez que eu digo, porque é tão incrível como o Senhor está trabalhando na minha vida. Porque eu prego hoje, quando eu saio daqui, o Senhor já me dá uma palavra e fala: medita nessa palavra, estuda essa palavra. E isso eu venho fazendo. Quando a pastora Suzy me fez o convite, eu disse: pastora, eu já tenho a palavra, para a glória do nosso Senhor Jesus. E eu falei: pastora, eu não sei dar estudo. Ela: não, menina, você pode pregar. Eu disse: Senhor, eu quero fazer um estudo, eu nunca fiz. Eu quero que o Senhor me dê um discernimento do que é um estudo. E assim Ele fez. Me consagrei esta noite, passei a noite em consagração, e o dia com o meu Senhor, eu disse: Senhor, eu vou entregar no momento que eu terminar de fazer aquilo que o Senhor me ordenou. Amém? Bom, primeiramente, a palavra de Deus nos diz que já era tarde. O Senhor estava pregando, o Senhor estava ensinando ao monte, na margem do mar da Galileia. O Senhor, naquele dia, devido à multidão que se ajuntou para ouvir-lhe falar, naquela multidão tinha todo tipo de pessoas. Tinha pessoas só ouvintes, tinha pessoas que realmente criam um milagre, pessoas que apenas iam por ir. Viu a pessoa e disse: eu vou junto.
pessoas que apenas acompanhavam aquela multidão para ver o que ia acontecer. Como o Senhor viu que era muito numeroso o número de pessoas, e naquele tempo não existia um microfone, não existia uma caixa amplificada, o Senhor foi até um barco e se afastou de maneira que toda a multidão pudesse ouvir a sua voz e seu ensinamento. Só que chegou ao entardecer, acredito eu, que lá para mais 6 horas da tarde começou a escurecer. E naquele momento o Senhor fez o quê? Por dever estar cansado, por falar o dia todo, que não é fácil, a pessoa está ensinando, e os seus discípulos se ajudando ele a conter a multidão, a cuidar de cada um e também passar o que ele estava dizendo ao povo. Ele, por estar cansado, ele dispensou a multidão para eles poderem ir a se agasalhar, a se deitar, a comer, a descansar. Porém, nesse momento, os discípulos estavam dizendo: ufa, até que enfim acabou, nós vamos descansar. Só que quando nós somos chamados por Jesus, nós temos uma missão. Nós não fazemos parte de uma multidão. Deus, o Senhor Jesus, nos tirou da multidão para nos fazer filhos e servos deles. Ele falou para os seus discípulos, deu uma ordem: não, vocês vêm comigo. Vocês vão entrar no barco comigo, porque nós vamos para outra margem. Nós vamos sair do mar, daqui da Galileia, e vamos aqui até Jerusalém. Porque aqui tem algo que eu preciso fazer. Os discípulos não sabiam o que o Senhor ia fazer ali. Eles apenas tinham que obedecer à voz do Mestre. E assim foi feito. Eles entraram no barco e começaram a navegar. Só que durante a navegação, houve o quê? Uma grande tempestade. Que, com o vento, com a água, com aquela turbulência de que estava acontecendo, eles começaram a ficar o quê? Medrosos, com medo do que poderia acontecer. Claro que no momento de uma tempestade, quem não fica com medo? Eu já passei por isso quando eu viajava com a minha família, para São Domingos do Capim. Na época não existia o transporte rodoviário, é só o marítimo. Então é horrível, para quem já passou por esse momento, é horrível ver aquele vento forte, as ondas batendo, é muito ruim. Porém, nós temos que entender o quê? O que é uma tempestade natural e o que é uma tempestade sobrenatural. Como assim, Eliane? Vocês podem ver que o Senhor, ele teve muito critério em chamar os seus discípulos. Nos seus discípulos tinham 4 irmãos, que a gente pode ver lá em Mateus 4, 18, 21. Quem puder abrir e ler para mim, eu ficarei muito feliz. Mateus 4, 18, 21. Mateus capítulo 4, 18. Isso. 18 a 21 é? Isso. E andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, a saber, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, o seguiram. Amém. Até onde saiu? Até, amém. Tiago, eles tinham que estavam acostumados a estar no mar, em alto mar, porque eles são pescadores. Então, por estarem ali, aquele ambiente para eles era algo normal. Acontecer uma tempestade, acontecer uma ventania era normal. E sabiam como controlar aquela situação quando isso viesse a acontecer, porque estavam acostumados com aquilo. Só que o que amedrontou eles, Eliane? Porque aquela tempestade que se formou naquele momento não era mais normal. Que aquilo disse: não, isso aqui não é só uma simples tempestade, isso aqui não é só um simples vento batendo. Tem algo estranho acontecendo, porque está causando um temor, um medo muito grande, que a nossa fé está morrendo, como se nós fôssemos perecer neste lugar. Só que eles se lembraram, porque às vezes a gente está no meio de uma tempestade e a gente esquece que o nosso Senhor está dormindo lá na popa, descansando,
enquanto nós estamos na peleja, guerreando, lutando sozinho com as nossas próprias forças. Mas tem coisas que é para Deus guerrear por nós. E naquele momento eles entenderam. Não é para nós. Vamos acordar o nosso Senhor. E lá ele se fez. Foram e acordaram Jesus. Jesus veio e naquele momento que ele falou: acalma-se vento, acalma-se mar. Ele deu uma ordem. Ele deu uma ordem à natureza para eles poderem ficar tranquilos. Porque, amados, se você vê, o vento sopra, é uma força da natureza. O mar, ele se agita, que é uma força da natureza. Quem pode ler para mim Gênesis 1:1? Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Glória a Deus. Então, quem criou o céu e a terra foi Deus. Então, a natureza, ela obedece a Deus. O vento, ele sopra por obediência a Deus. O mar, ele existe porque foi Deus que criou. Tudo que há nessa terra foi Deus que criou. Então, tudo que Deus cria, tudo tem que obedecer. Só que o vento, que ele repreendeu o mar, não foi só uma simples repreensão, porque ele viu que ali algo sobrenatural estava acontecendo. Como assim, Eliane? Porque naquele momento, ele sabia também que o inimigo da nossa alma, ele tem o poder sim de agitar o mar e de fazer o vento soprar mais forte para amedrontar os seus perderem a fé nele. Por que que o inimigo estava tão desesperado para fazer com que os seus viessem ficar com medo de chegar, de dizer: não, nós vamos morrer aqui, o Senhor nos tirou de lá para nós morrermos afogados neste mar? Não, nós não podemos aceitar isso, nós devemos fazer com que Jesus venha ao nosso socorro. E foi o que ele fez. Porque nós temos que entender uma coisa: Lúcifer, quando ele foi expulso do céu, ele tem dois poderes. Ele é onipotente e onipresente. Então ele pode também fazer tudo. E muita coisa ele pode fazer. Então nós temos que ter cuidado e discernimento com as tempestades que a gente enfrenta na nossa vida. Não é pra gente. Tem coisa que a gente controla. Que o inimigo, ele vem para nos afrontar. Para afrontar aqueles que o Senhor escolheu. Então ali o Senhor, ele não somente repreendeu o vento, ele repreendeu um espírito maligno que estava tentando impedir o Senhor de chegar no outro lado, na margem. Porque ali existia alguém que precisava ser liberto. Então, quando nós temos um propósito na vida, em Deus, e Deus tem um propósito na nossa vida, o diabo vai se levantar para a gente não conseguir chegar até o outro lado. Então, a gente tem que ter discernimento das nossas guerras. Tem coisas que nós podemos resolver e tem coisas que é para Deus resolver. Naquele momento, os discípulos entenderam aquilo. Porque até aquele momento o Senhor estava ensinando os seus discípulos a ter fé e confiança no Senhor que os chamou. O Senhor que os separou, porque eles foram separados como eu e você somos separados para Cristo. Nós não somos qualquer um. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. E o nome de Jesus tem poder. E nós temos que utilizar o nome do Senhor para fazer milagre acontecer na nossa vida e na vida do nosso próximo. Porque Ele é capaz. E porque Ele é poderoso, Ele é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. E quando o diabo ele se levanta e ele proclama o nome do Senhor, ele tem que cair por retirada. Porque onde a luz chega, a treva tem que sair. Amém? Amém. Naquele momento, lá em Mateus, deixa eu deixar aqui. Tá. Quando Jesus veio e repreendeu o vento e repreendeu o mar,
os discípulos se perguntaram. O Senhor falou, por que vocês são tão medrosos? Porque acontece isso na nossa vida. Nós temos medo do que está acontecendo. Nós não sabemos para onde devemos caminhar. O medo na nossa vida, quando nós estamos com muito medo, nosso corpo, ele produz um hormônio chamado adrenalina. Ele pode agir de algumas formas na vida de uma pessoa. Tem uns que ele paralisa, tem uns que ele incentiva a pessoa a ir para frente, a enfrentar aquilo. Aquele caso dos discípulos, eles paralisaram, eles ficaram com muito medo, ansiosos, eles ficaram assim, não sabemos o que fazer. Então eles paralisou. Senhor, eu não sei o que fazer, pai, eu não sei. E agora? Me ajuda, me socorre. Por quê? É isso que o medo causa. É isso que... Professora, vocês aí, pode participar. Essas crianças podem sentar para cá. Você tem autoridade, né? Adrenalina, eu paraliso. A minha irmã... Cada um tem um modo de defesa. O medo, ele causa isso. A adrenalina causa isso na gente. Esse medo, pois é, ela vai me defender. Assim ela vai paralisar. Então cada um reage de uma forma. Naquele momento, eu creio, eu me vendo, porque eu me boto naquela situação. Eu vejo os discípulos tentando resolver aquele problema. Não, vamos tirar aqui, vamos abaixar a vela, vamos ajeitar aqui. Mas eles não conseguiram, porque tem coisas que não é para nós resolver, não é com a nossa força, não é com a força do nosso braço. É com a força de Deus na nossa vida. Quem faz é Deus. E naquele momento, o impossível, para parar aquela tempestade, era só Jesus. Sim, não era natural. O natural o vento sopra. Sim, pode haver uma tempestade, mas não pode haver. Porque ali eles podiam controlar. Só que eles tiveram o entendimento que aquela tempestade não era mais natural. Era sobrenatural, porque era o próprio inimigo tentando paralisar os discípulos para impedir deles chegarem ao outro lado. Porque lá em Gerazenos tinha o domínio, era de Satanás. Porque ele dominava aquele homem, ele fazia o que ele queria, as pessoas tinham medo. Então, eu digo que a população tinha medo daquele homem, porque ele era tanto do demônio em cima daquele homem, que a corrente, gente, quem é que tem força para quebrar uma corrente? Eu não tenho. Eita, glória, é muito forte. Eu não tenho força para quebrar uma cadeia, para quebrar a corrente. A pessoa com uma força humana não tem. Mas o diabo é tão sujo que ele consegue. Eu vou tirar a pessoa que dá uma zero, Então, naquele momento, Jesus estava indo ali, não era só apenas para libertar aquele homem, mas sim para cada dia mais mostrar para os seus filhos, para os seus discípulos, a ter fé nele. A ter fé, não ter medo. A tempestade vem, mas não é para eles terem medo, é para eles terem ainda mais ousadia de ir em busca de algo que é para fazer para Deus, como nós temos que fazer. Como diz a pastora, aqui é uma escola, e eu amo dizer isso porque eu digo, Senhor, eu estou aprendendo cada dia mais e mais. E é muito bom aprender coisas. Eu sentar lá, hoje eu estava no hospital, porque eu rasguei umas 5 folhas de terça para cá, de tanto que eu escrevi, eu disse, Senhor, não é isso, não é isso. Enquanto eu não me consagrei, Senhor ontem me falou, enquanto tu não te consagrar, não se separar, tu vai fazer do teu jeito. Foi o que eu fiz, eu pedi perdão para o meu Senhor, dobrei meu joelho para a madrugada e eu disse, Senhor, consagra um jejum e pós da palavra, porque eu não quero fazer nada do meu jeito. Porque do meu jeito está errado, eu não sei nada. O dom é teu, tudo é teu. E ele veio, e hoje, e comecei a escrever, ele começou a dar os versículos complementares, tudo para a glória de Deus. Ele começa a dar, eu não precisei pesquisar no Google. É incrível. Ele diz essa palavra, É. quando eu não nos preocupeis com chegar diante das autoridades,
isso é verdade. Porque, olha, porque assim, pastora, eu não preciso procurar no Google as palavras, os versículos, não. O próprio Deus trazia a minha memória, eu ia lá. Eu começava. A importância de uma consagração. A importância de tu fazer as coisas de conforme o Senhor quer. Eu disse, Senhor, tu és maravilhoso. Sim, nós estamos todo dia aprendendo. Eu aprendo com ela, eu aprendo com a pastora Suzy, eu aprendo com a missionária Rosa, eu aprendo com todo mundo. Então, todo dia a gente aprende. Amém. Quem pode abrir para mim lá? Mateus 17, 20, por favor. E quem pode abrir também em Lucas 17, 6. 17, 20? Não, Mateus 17, 20. E Jesus lhe disse: por causa de você, da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Eita glória! Quem pode abrir Lucas 17, 6? Lucas 17, 6. Disse o Senhor, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis A Moreira. Moreira. Vamos lá. E ela obedecerá. Aleluia! Tá vendo como é? O que faltou para os discípulos naquele momento? Fé. Foi fé. Foi isso que o Senhor. Eles estavam com muito medo. O medo deles. Eles não fé, porque a visão Não deles, deles. eles estavam focando na tempestade. O problema. Entendeu? Eles não focaram no Senhor. O problema. O foco deles foi a tempestade. E é isso que acontece comigo e com você. A gente foca no problema, a gente foca na tempestade, no agora. A pastora não, eu sou assim, eu vou aprender com ele em nome de Jesus. Foco na fé. Eu vou igual a minha pastora, eu creio. Eu caminhando igual a minha pastora. Esse eu quero me espelhar nela. Em nome de Jesus. Por quê? Porque eu, na hora que a pastora tocou aquele louvor, primeiro que ela cantou, eu me desabei em lágrimas, porque eu estou passando por problemas, eu estou olhando o problema que vai passar. Eu sei que essa, porque eu tenho, vou dar um breve testemunho rápido, não está fora tem fé, não olha para a tempestade. Dezembro ainda está longe, então eu creio que o Senhor vai prover, que o Senhor vai fazer algo na minha vida e vai me dar uma condição de pagar um aluguel bom, vai aparecer uma casa boa para mim morar com a minha filha. Eu creio. Daquele momento que o Senhor falou, que através do louvor comigo, eu me acalmei. Porque eu precisava me acalmar quando estava mais dormindo. Porque a gente fica, meu Deus, eu tenho que arrumar uma casa. E eu fico, meu Deus, uma casa. Senhor, eu disse, não. Aí eu disse, Senhor, a hora que o Senhor abrir a porta, o Senhor fecha a porta, o Senhor abre a porta. Então o Senhor não vai me deixar morar na rua com a minha filha. Porque eu fui muito julgada quando eu me separei e deixei a minha casa, deixei tudo para trás. Eu preferi deixar tudo para trás e viver uma vida com Cristo, porque com quem eu vivia, Ele não me permitia viver com Cristo. Ele ia na quadrangular e me tirava de lá bêbado. Então eu disse, Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. Escolhas erradas minhas, que eu pago o preço. Mas eu não quero mais essa. Eu quero viver uma vida diferente. E o Senhor usou a minha própria filha para dizer, mãe, vai embora. Vai embora, se ela vem me buscar, eu venho. E assim eu fiz. Eu peguei as minhas coisas e fui embora. Deixei tudo, não olhei para trás. Porque eu confiei no meu Senhor. E o Senhor me surpreendeu que em menos de um ano, Ele me devolveu tudo. Me devolveu geladeira, me devolveu móveis. Do melhor. O que eu não tinha antes, hoje eu tenho. Porque foi o Senhor que me deu. Porque por condições financeiras, morando de aluguel, eu não tinha como comprar. Mas o Senhor me surpreendeu. Foi como Ele falou, quando tu adoeceu, tu entregou para mim a tua doença, como é que tu não consegue entregar teu aluguel? Então foi um confronto ali meu.
eu pedi, Senhor, me perdoa, porque eu estou olhando o problema, eu estou olhando a tempestade. Eu não estou olhando para Ti. A minha fé está com medo. Então, quando eu peguei essa palavra, fé com um grão de mostarda, porque o Senhor tem algo maravilhoso na minha vida. E eu tenho que botar a minha fé em prática. Coloque a sua fé também, porque Ele vai fazer o sobrenatural acontecer na minha e na sua vida. Para falar uns para os outros. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem pode abrir para mim Jó 23, 13? Jó 23, 13. E quem pode abrir Salmos 103? Mas se ele está contra alguém, quem? Então o desviará. O que a sua alma quiser, isso fará. É Jó 23? 13. É. Tá. Mas se Deus resolveu alguma coisa, quem pode convencer a mudar de ideia? O que Ele quer, isso fará. Quem pode abrir Salmo 103? Saber que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez para o seu evangelho e o seu pastor. Você é ovelha ao seu pastor. Aleluia! Saibam que o Senhor é Deus. Saibam que o Senhor é Deus. Então, quando os discípulos fizeram essa pergunta para eles mesmos, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu sou Deus. Eu sou o Deus que criou você. Eu sou o Deus que criou o céu. Eu sou o Deus que criou o mar. Eu sou o Deus que faço e desfaço. Eu sou Deus. E tudo na nossa vida, Ele sempre vai ser Deus. Então nós não devemos duvidar jamais dessa palavra na nossa vida. Nós temos um Deus que faz tudo sobre nós. É Ele que luta nossas guerras, Ele que nos dá a vitória, Ele que peleja, Ele que tira a dificuldade, Ele que cura a enfermidade. Eu sou prova viva de que Deus cura. Porque a vontade inimiga está morta desde dezembro de 2024. Mas para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui de pé pregando a palavra do meu Senhor. Porque Ele é Deus na minha vida. E Ele sempre vai ser Deus na minha vida e na tua vida. Então não tenha medo da dificuldade. Não tenha medo. Como Ele foi o Deus para aquele homem. Ele curou aquele homem. Ele foi somente lá. Ele libertou aquele homem. Aquele homem veio. Aquele espírito imundo veio. Ele falou: por que tu veio aqui? Ele veio e ele falou: quem és tu? O Senhor perguntou: quem és tu? Era uma legião de demônios. Não era um demônio, era uma legião. E ele falou: não nos tire daqui, nos coloque naqueles pão. Para quando vocês poderem continuar a leitura, vocês vão ver que ele pede para ser colocado numa manada de porcos. Numa manada de mais de 2.000 porcos. E ali, o Senhor fez, permitiu que ele saísse daquele homem, onde eles maltratavam, humilhavam, massacravam aquele homem, para ir uma legião de porcos. E eles se jogaram num abismo, num penhasco. E ali eles morreram. Porque Ele é Deus. E quando Ele chega, o diabo tem que obedecer a Ele. Quando o Senhor chega, o diabo tem que bater em retirada da nossa vida. E aquele homem, ele foi liberto, ele foi curado, ele foi sarado. Pelo nome de Jesus. Jesus foi, fez a obra, mostrou para os discípulos que eles têm que ter fé. A fé deles tem que ser incondicional. Pode vir o que vier, mantenham a fé em mim. Não soltem a mão de mim, porque eu estou com vocês. Eu estou ensinando a Deus porque o Senhor estava ensinando, porque logo o Senhor também não estaria mais. E eles podiam dizer: o que eu faço, vocês farão. Aleluia. Vocês farão coisas maiores que eu. Eu só estou ensinando vocês.
Então parem de ser meninos. Vamos parar de ser meninice na presença do Senhor. Somos homens e mulheres escolhidos por Deus. Escolhidos desde o ventre da nossa mãe para nós fazermos a obra de Deus. Então vamos fazer a obra de Deus com excelência. Vamos dizer a minha pastora, eu podia muito bem estar na minha casa, olhar minha filha e dizer, minha filha, eu não vou para casa. Faz tua janta, te vira. Eu só vou para casa depois do culto. E se tiver que ajudar a decorar, eu vou depois da decoração. Porque eu quero fazer a obra, porque eu sempre amei fazer a obra. Desde pequena, desde quando eu era católica, que eu amava fazer a obra. Eu nunca entendia o porquê aquele amor que eu tinha. Não entendia na época, porque era uma menina. E eu ia no catolicismo com a minha avó, e ali eu aprendi a decorar, eu amava aquilo. Até que hoje a mamãe me deu uma pizza, porque eu fui fazer um negócio lá no santo, e eu não quero mais saber também, eu não quero mais ser... Eu falei para Deus, eu não quero mais ser coroinha, eu não quero ser nada, porque a mamãe me deu uma pizza, eu não quero mais. Aí foi que o Senhor preparou um ambiente. Preparou um ambiente para a gente ver um milagre na nossa casa. O meu irmão convulsionou, a gente sabe, até hoje os médicos sabem o que aconteceu. O meu irmão estava morrendo, espumando pela boca. E meu primo Alex, que foi o primeiro que o Senhor salvou, ele só fez uma coisa, botou a mão assim, em nome de Jesus. Se for da tua vontade, cura. E meu irmão voltou à vida aquele dia. E naquele dia o Senhor salvou a minha vida, a vida da minha mãe, do meu irmão, do meu pai. E um simples gesto, porque Deus tinha promessa. E eu não entendia que aquela promessa, meus irmãos estão tudo lá desviados. Mas eu creio que eles vão voltar. Mas quem está aqui hoje pregando é aquela que ninguém dava. Ai, Dani, não quer nada com nada, Dani é isso. Dizia, não. A gente é muito julgado. A gente é muito massacrado. Mas a gente é tratado por Deus. A gente somos escolhidos por Deus. Eu sou menina dos olhos do Senhor. Você também é menina dos olhos do Senhor. O Senhor tem algo maravilhoso para você. Então vamos avante na obra. Vamos segurar na mão da pastora Rosângela e seguir em frente com ela. Porque eu quero aprender ainda mais com a senhora. Amém? Essa é a palavra de Deus. Vocês vão chegar. Esse é